Muito bom dia a todos os irmãos, graças a Deus por podermos estar juntos neste domingo de manhã ainda, cada um nas suas casas, mas tendo esta graça e este privilégio de juntos como igreja, neste momento, podermos estar a louvar, a adorar e a glorificar o nome do nosso bom Deus, na certeza da sua promessa, que Ele está sempre connosco, Ele jamais nos deixará, jamais deixará estar ao nosso lado, Ele está sempre connosco, que nós possamos confiar nessa promessa extraordinária e em cada dia aprender a olhar para o nosso Deus, a confiar nele, a nos rendermos cada vez mais a Ele e deixarmos que o Espírito do Senhor nos guie neste mundo, naquilo que são os propósitos do nosso Pai para a nossa vida, para a vida da sua Igreja aqui na Terra, para que juntos possamos cumprir o propósito e a missão que Deus tem para cada um de nós, que é tornar o seu nome conhecido no mundo. Então nós vamos ler o texto que nós temos para ler esta manhã, que se encontra no livro de Atos, no capítulo 1, e vamos ler do versículo 1 ao versículo 14, que diz assim: Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até ao dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restauras o reino de Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Ditas estas palavras, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E quando eles estavam com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu virá do modo como vistes subir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. O livro de Atos também foi escrito por Lucas, que escreveu também o Evangelho com o seu nome, e foi escrito para a mesma pessoa, que é identificado como Teófilo, que pode ser o nome exato da pessoa, ou apenas Lucas usa este nome Teófilo, que significa aquele que ama a Deus, para descrever então a pessoa a quem Lucas está a escrever. Aquele que ama a Deus. E Lucas escreveu tanto o Evangelho para dar a conhecer quem é Jesus e aquilo que Jesus veio fazer pela humanidade, e o livro de Atos registra aquilo que acontece após a ressurreição e a ascensão de Jesus ao céu, no qual ele pede e diz aos seus discípulos para serem suas testemunhas, e que o seu testemunho vai ser dado em Jerusalém, na Judeia, Samaria e até aos confins da terra. E é exatamente isso que vemos a acontecer no livro de Atos.
É o registro da forma como o Evangelho se propagou de Jerusalém por toda a Judeia, Samaria e depois aos confins da terra. O livro de Atos termina com o apóstolo Paulo em Roma, o que dá a entender que o Evangelho se espalhou e propagou por toda a terra, conhecida então daquele tempo. Várias coisas que eu gostaria que nós pudéssemos olhar para este texto e tirar notas para aquilo que é a envolvência da vida da Igreja. Porque Jesus está a dar algumas notas aos seus discípulos e eles são a primeira igreja que nasce então em Jerusalém. Primeira coisa, a Igreja é vontade do Pai e foi implementada por Jesus. Enquanto Jesus esteve a exercer o seu ministério na terra, ele chamou homens e mulheres para si, que passaram a ser os seus seguidores, mas a Igreja nasce na ideia do Pai e é concretizada pelo Filho e, de certa forma, torna-se uma realidade mais visível com a vinda do Espírito Santo. E a Igreja que nasce da vontade do Pai tem agora a incumbência de continuar a missão de Jesus. E a missão de Jesus ao vir a este mundo foi ser sacrificado em nosso lugar. Jesus é o sacrifício perfeito em nosso lugar, que nos limpa do pecado e que restaura a nossa comunhão com o Pai. Mas ao mesmo tempo a missão de Jesus incluía chamar um povo para Deus, isto é, iniciar uma igreja, e para isso Jesus se rodeou de discípulos. Segundo lugar, não há igreja sem ressurreição. Versículo 3. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Jesus continuou a ensinar os seus discípulos sobre as coisas do reino após a sua ressurreição. Se Jesus não tivesse ressuscitado, não havia igreja, nós hoje não estaríamos aqui. Não tínhamos uma hipótese de ter relacionamento com Deus, de ter relacionamento uns com os outros. Estaríamos completamente perdidos. Jesus realizou a sua obra até ao fim. Viveu uma vida perfeita, ofereceu um sacrifício perfeito, ressuscitou ao terceiro dia num novo corpo. O que é que nós vemos na vida de Jesus? Fidelidade, amor ao Pai e um relacionamento dependente do Pai. Assim também nós, enquanto Igreja de Jesus, precisamos procurar ser fiéis ao nosso Pai, precisamos amar o nosso Pai e termos um relacionamento dependente do nosso Pai, no qual tudo o que fazemos depende da orientação dele. Em terceiro lugar, a Igreja está debaixo da autoridade e orientação de Jesus, e vemos isso no versículo 4 e no versículo 7, no qual nós vemos Jesus, no versículo 4, a dar orientações à Igreja. Jesus está a explicar o que é que eles vão fazer, embora não nos seja dito em detalhe o que é que Jesus disse, mas Jesus está a ensinar a Igreja e os seus discípulos sobre aquilo que eles vão fazer depois de Ele ir para o Pai e depois do Espírito Santo vir e descer sobre eles. No versículo 7, Jesus corrige um pouco aquilo que é a ideia dos discípulos. Jesus está a redirecionar o foco dos discípulos não para as coisas terrenas, mas para as coisas eternas e que têm a ver com o reino do Pai. Jesus é o Senhor da Igreja e a Igreja deve olhar para Ele e deve segui-lo. A Igreja deve ir onde Jesus vai para cumprir a missão que o próprio Jesus entregou à Igreja. E Jesus está sempre presente para nos redirecionar naquilo que é a sua vontade, para que o nosso foco esteja nele. E isto é algo que abrange todas as áreas da nossa vida. Não diríamos que é apenas a área espiritual, mas todas as áreas da nossa vida devem ser redirecionadas por Jesus para a honra e glória do nosso Pai. E ao olharmos aquilo que nos cerca nos dias de hoje, será que estamos a entrar nos fins dos tempos e Jesus voltará
brevemente. Ao olharmos para as circunstâncias que nos rodeiam hoje, podemos ficar inquietos e perguntar: Senhor, quando é que isto passa? Quando é que vamos poder voltar a andar livremente e novamente nas ruas, sem usar máscaras, sem restrições, sem isto, sem aquilo? Mas essa não deve ser a nossa preocupação. Nossa preocupação deve ser aquilo que Jesus nos diz. Preocupem-se em receber o poder do Espírito Santo e serem minhas testemunhas. Temos que ter noção daquilo que está a acontecer à nossa volta, mas o nosso foco deve estar no Pai e em Jesus e na missão que Ele nos entregou. Porque, em quarto lugar, nós vemos que a Igreja tem uma missão. E Jesus explica a missão da Igreja no versículo 8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. No Evangelho de Lucas, nós vemos que Jesus diz aos discípulos: vão para a cidade e não façam nada, até que do alto sejais revestidos de poder. E aquilo que Jesus está a dizer a estes homens é o que Ele diz a nós: vocês vão ser revestidos de poder e, como consequência desse revestimento de poder, de serem cheios do Espírito Santo, vocês vão ser minhas testemunhas. Jesus chamou-nos para nós sermos suas testemunhas. Nós vamos continuar aquilo que Jesus começou. Nós vamos dar testemunho de Jesus, ou a Igreja vai dar testemunho de Jesus por todo o mundo. Foi para isso que Jesus nos chamou para ser sua Igreja. Não somente para isso, mas também para isso. Somos chamados para ter um relacionamento com o Pai e sermos testemunhas de Jesus. E, em quinto lugar, para podermos cumprir a nossa missão, obviamente a Igreja é revestida de poder. Ou seja, é revestida do Espírito Santo para poder cumprir a missão de Deus. O Espírito Santo não somente tem o poder de transformar as nossas vidas à imagem de Jesus, mas também nos reveste de poder para cumprir a missão, que é testemunhar. E quando nós olhamos para a palavra testemunhar, nós podemos perguntar: o que é que nós vamos testemunhar? Simplesmente falar do que Jesus tem feito na nossa vida. Se nós temos um relacionamento com Ele, se nós pertencemos a Deus por intermédio da obra de Jesus, então nós sabemos aquilo que Jesus tem feito na nossa vida. E aquilo que Ele nos pede é para nós darmos testemunho daquilo que Ele tem feito na nossa vida. Quando Jesus disse a estes homens e mulheres que eles seriam testemunhas dele, Jesus estava a dizer: vocês vão testemunhar ao mundo tudo aquilo que viram acontecer. Porque eles viram acontecer. Vocês vão contar ao mundo aquilo que eu fiz e a vida que eu vos ofereço, como eu morri e ressuscitei e dou vida eterna a todo aquele que nele crê. Nós também podemos fazer isso. Embora não tenhamos estado lá, podemos contar essa história. Mas Jesus hoje também nos diz: conta e testemunha ao mundo aquilo que eu tenho feito na tua vida. Isto é algo que qualquer um de nós pode e deve fazer neste mundo que tanto precisa de conhecer o amor de Deus e tudo aquilo que Jesus fez por nós e que em Jesus nós somos reconciliados com Deus, o que nos dá um futuro, nos dá uma esperança e a garantia da vida eterna. Então, de extrema importância, Jesus dá uma missão à Igreja: ser testemunha de Jesus, da sua obra, daquilo que Ele tem feito, daquilo que Ele já fez no passado e daquilo que Ele está a fazer nas nossas vidas. Nós não temos capacidade natural em nós para sermos testemunhas de Jesus. Não temos. Mas somos revestidos de poder sobrenatural, que é o Espírito Santo, para realizar uma obra que é sobrenatural. Esta obra não tem nada de natural, ela é uma obra sobrenatural. Mas se pertencermos a Cristo, temos o Espírito Santo. Se temos o Espírito Santo, nós temos o poder para ser testemunhas de Jesus. Precisamos apenas de deixar que o Espírito possa agir na nossa vida. E em sexto lugar, versículo 14 diz-nos que a Igreja permanece perseverante em oração.
A igreja permanece perseverante em oração. E aqui gostaria que cada um de nós pudesse pensar e meditar nisto. Uma igreja que permanece perseverante na oração. Na próxima semana nós vamos falar um pouco mais acerca desta igreja que permanece perseverante em oração e o que é que acontece quando a igreja permanece perseverante em oração. Mas vamos deixar que o Espírito Santo possa agir nas nossas vidas, que o seu poder possa agir em nós e através de nós para nós sermos verdadeiras testemunhas de Jesus. Porque Ele pagou um alto preço para nos reconciliar com o Pai e para nos transformar em suas testemunhas. Não menosprezemos o preço que Ele pagou e nem menosprezemos o poder que Ele nos dá para nós realizarmos a missão que Ele nos confiou. Vamos juntos cantar o coro Alto Preço. Sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Que em cada dia possamos caminhar lado a lado, de mãos dadas, como irmãos e irmãs em Cristo, proclamando o amor de Jesus ao mundo, sendo suas fiéis testemunhas. Vamos orar ao nosso Pai. Obrigado, Pai, por mais esta manhã na Tua casa. Ó Pai, em que falamos um pouco acerca da missão que Tu nos confiaste,
que é nós sermos tuas testemunhas. Pai, obrigado por este privilégio que nós temos de podermos ser tuas testemunhas e falarmos do teu amor, da tua graça, do teu perdão e da tua justiça ao mundo. Obrigado porque para realizarmos essa obra que tu confiaste a cada um de nós, tu nos dás e nos revestes do Espírito Santo. É através dele, do seu poder nas nossas vidas e da sua sabedoria que nós podemos proclamar eficazmente e sermos boas e fiéis testemunhas de tudo o que tu tens feito no mundo e nas nossas vidas. Ó Pai, que nós nos possamos render a esta obra extraordinária e ao teu Espírito Santo, nos rendendo e nos colocando ao seu serviço e dizendo: eu estou aqui, usa-me. Ó Pai, que cada um de nós possa ser uma verdadeira testemunha em cada dia, onde quer que esteja. Ó Pai, vivemos num mundo que nem sempre todos ou poucos querem ouvir falar de Ti. Ó Pai, mas que Tu nos dês sabedoria, que o Teu Espírito Santo nos guie, nos oriente e nos capacite para sermos verdadeiras testemunhas Tuas. Usa-nos para a honra e glória do Teu nome e para tornar o Teu nome conhecido neste mundo, para que o Teu Espírito continue a salvar e a resgatar vidas para a honra e glória do Teu nome. Tudo isto nós pedimos e Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. E o resto do domingo abençoado a todos.